Esta é a terceira parte de nossas videoaulas sobre fisiologia gastrointestinal. Começaremos pela digestão dos carboidratos. A principal fonte de carboidrato da dieta é constituída pelo amido. A digestão dos carboidratos começa na boca e no estômago. Na boca, pela ação da amilase salivar chamada de pitialina, que trabalha num pH ótimo próximo de 7, o que a torna inativa na luz do estômago, cujo pH é bastante ácido. No estômago, os carboidratos sofrem ação da amilase gástrica e são conduzidos ao duodeno, onde o plexo submucoso de Meissner percebe a presença dos carboidratos e comunica à parede intestinal, que por sua vez secreta os hormônios secretina e colicistocinina. Esses dois hormônios, especialmente a secretina, estimulam o pâncreas a secretar bicarbonato, que tem a finalidade de neutralizar o pH ácido do quimo vindo do estômago, e a secreção também de amilase pancreática, que continuará a digestão do amido. Uma vez obtidos disacarídeos, as células epiteliais intestinais do glicocálice secretam as enzimas correspondentes à digestão dos disacarídeos, produzindo finalmente os monossacarídeos que poderão ser absorvidos. Assim, a maltose será degradada pela maltase a duas moléculas de glicose. A sacarose será degradada pela sacarase a uma molécula de glicose e a uma molécula de frutose. E a lactase vai degradar a lactose, que se converterá em uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Agora então, esses monossacarídeos poderão ser absorvidos pelas células epiteliais intestinais acopladas ao sódio. A digestão das proteínas é um pouquinho mais complexa. Não há digestão de proteínas na boca, uma vez que não existe uma enzima específica para essa finalidade. Portanto, a digestão das proteínas começa no estômago, pela ação especialmente do ácido clorídrico e da pepsina. Essa digestão se continuará no duodeno e no intestino delgado pela ação das peptidases pancreáticas e das peptidases intestinais, quando então obteremos aminoácidos, tripeptídeos e dipeptídeos, que serão absorvidos acoplados ao hidrogênio, enquanto os aminoácidos são absorvidos acoplados ao sódio. No estômago, a presença de proteína estimula as células gástricas a produzirem gastrina, que estimula a secreção de ácido clorídrico e de pepsinogênio. O pepsinogênio é um zimógeno que se converterá em pepsina pela ação do ácido clorídrico. Há ainda a secreção de um fator intrínseco que trabalha na absorção da vitamina B12. Portanto, o pH ácido do estômago é o meio ideal para a ação da pepsina. E o hormônio envolvido nessa situação é a gastrina. As proteínas parcialmente digeridas no estômago, agora convertidas em peptídeos, serão encaminhadas ao duodeno, e a sua presença nesse compartimento é percebida pelas células nervosas do plexo submucoso de Meissner, que sinaliza para a parede intestinal a fim de que essa secrete secretina e colicistocinina. A secreção de secretina, especialmente, estimula o pâncreas a produzir bicarbonato de sódio, que exerce efeito sobre o quimo ácido do estômago, diminuindo seu pH, e ainda favorece a secreção de zimógenos proteolíticos. Há ainda uma participação do sistema nervoso autônomo, especialmente do nervo vago, nesse processo secretório pancreático. O suco pancreático, portanto, contém bicarbonato de sódio e enzimas zimogênicas que serão convertidas pela ação da enteroquinase produzida pela parede intestinal em peptidases ativas. Assim teremos que a procarboxipeptidase, o quimotripsinogênio e o tripsinogênio serão convertidos em carboxipeptidase, tripsina e quimotripsina, que atuarão sobre os peptídeos e os converterão em peptídeos menores, que sofrem daí a ação das peptidases das células intestinais relacionadas ao glicocálice, as aminopolipeptidases, as dipeptidases, a carboxipeptidase e a enteropeptidase. Uma vez que as proteínas e os peptídeos passaram por todo esse processo, teremos agora aminoácidos, tripeptídeos e dipeptídeos. Esses últimos sendo absorvidos acoplados ao hidrogênio e os aminoácidos são absorvidos acoplados ao sódio. A absorção esta é realizada pelos enterócitos, esses produtos finais da digestão das proteínas, especialmente para a veia porta hepática, que conduz esses nutrientes até o fígado. E alguns aminoácidos podem ser encaminhados até o sistema linfático, que desemboca no ducto torácico os nutrientes para a corrente sanguínea. Uma ressalva importante deve ser feita acerca dos aminoácidos não essenciais e aminoácidos essenciais. Consideramos aminoácidos não essenciais aqueles que o corpo humano consegue sintetizar. É o caso da alanina, da asparagina, da cisteína, da glicina, da glutamina, da prolina,
da tirosina, do ácido aspartico, do ácido glutâmico e da serina. Podemos tomar como exemplo de aminoácidos não essenciais fundamentais para o metabolismo o caso da tirosina, que será parte da síntese de dopamina, que resulta em moléculas de adrenalina e noradrenalina. E ainda, a tirosina participa também da síntese de hormônios tiroidianos. Os aminoácidos essenciais são aqueles que não podem ser produzidos pelo corpo humano e, portanto, precisam ser ingeridos com os alimentos, vegetais ou animais. Temos como exemplo de aminoácidos essenciais a arginina, a fenilalanina, a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, a treonina, o triptofano, a histidina e a valina. Podemos tomar como exemplo o triptofano, que é fundamental para a síntese de 5-hidroxitriptamina e esta pode se converter em serotonina ou em melatonina. A digestão das gorduras é bastante complexa. Por um lado, considerando a grande variedade de tipos moleculares e, por outro lado, considerando a necessidade de um processo de emulsificação das gorduras para a ideal ação das lipases pancreáticas e intestinais. A digestão das gorduras começa no intestino, em grande parte pela ação das lipases pancreáticas, muito embora de 10 a 30% dos lipídios possam sofrer digestão por lipases gástricas. As lipases associadas ao glicocálice das células intestinais também contribuem para esse processo, mas é fundamental lembrar que os sais biliares são muito importantes na digestão de lipídios, por emulsificarem as gorduras e formarem partículas menores chamadas de micelas, que facilitam a ação das lipases. O glicerol solúvel e outros ácidos graxos de cadeia curta são absorvidos sem a formação de micelas. Portanto, a presença de lipídios ou de gorduras na luz do duodeno estimula as células de Meissner que comunicam a parede intestinal e esta, por sua vez, secreta na corrente sanguínea os hormônios secretina e colecistocinina. A secretina tem ação inibitória sobre a parede gástrica, inibindo a formação do ácido clorídrico, e ainda tem ação estimulante sobre o pâncreas, que secretará suco pancreático rico em lipases e bicarbonato de sódio, este tendo a função de neutralizar o pH ácido do quimo vindo do estômago. A colecistocinina, por sua vez, tem ação especialmente relacionada à vesícula biliar e ao fígado. Na vesícula biliar, a colecistocinina estimula fortes contrações a fim de que haja secreção de bile. Os mecanismos celulares para a absorção dos produtos da digestão das gorduras ainda não são inteiramente conhecidos. Mas o que se sabe é que as principais formas absorvidas pelas células epiteliais intestinais são os ácidos graxos, absorvidos acoplados ao sódio, os monoglicerídeos e o colesterol. Há um processamento adicional nas células epiteliais da parede intestinal, os enterócitos, que resulta na formação de quilomicrons. E esses quilomicrons não são absorvidos para a veia porta-hepática, e sim são exocitados para os vasos quilíferos ou lácteos linfáticos. Assim, temos que a presença de gorduras no duodeno estimula a secreção de bile, a secreção de suco pancreático e a secreção de lipases pelo glicocálice da parede intestinal. A bile emulsificará as gorduras com a finalidade de formar micelas. As micelas permitem que as lipases pancreática e intestinal atuem na digestão das gorduras. Os triglicerídeos, os diglicerídeos e os monoglicerídeos serão levados a ácidos graxos e glicerol. O colesterol não pode ser particionado, será absorvido, portanto, na forma de colesterol mesmo, assim como o caroteno e os ácidos graxos de cadeia longa e curta, que já foram obtidos na alimentação desta forma. Uma vez obtidos os produtos finais da hidrólise dos lipídios, esses são absorvidos para os enterócitos, que trabalham no processo de reconversão de glicerol e ácidos graxos em triglicerídeos. Os triglicerídeos mais o colesterol são adicionados a proteínas e essa complexa estrutura forma os quilomicrons, que serão encaminhados até os vasos linfáticos e esses chegarão ao ducto torácico e serão drenados para o sistema venoso. No lume intestinal, os cátions divalentes de magnésio e cálcio, por exemplo, podem formar complexos insolúveis, o que pode impedir a absorção. Por esse mecanismo, a absorção de gorduras pode comprometer a absorção intestinal de cálcio. Aqui, num esquema de Silverthorne, temos a ação dos sais biliares sobre os grandes glóbulos de gordura provenientes do estômago. Os sais biliares emulsificam esses grandes glóbulos, transformando-os em micelas, que sofrem a ação das lipases intestinais e pancreáticas, convertendo
portanto, os triglicerídeos em monoglicerídeos e ácidos graxos que serão absorvidos pelos enterócitos. No enterócito, ocorre um processo complexo de reconversão dos ácidos graxos e do glicerol em triglicerídeos. Temos aí a formação dos quilomicrons, que serão exocitados para os vasos linfáticos e encaminhados à veia cava pelo ducto torácico. Esse slide mostra o tamanho relativo de algumas moléculas transportadoras de lipídios pela corrente sanguínea. Uma vez que os lipídios são insolúveis em água, eles precisam de proteínas transportadoras. Assim temos, por exemplo, a lipoproteína de alta densidade, chamada de HDL, ilustrada nesse slide. Temos ainda as lipoproteínas de baixa densidade, as lipoproteínas de intensidade intermediária e as lipoproteínas de muito baixa densidade. Esse quadro ilustra o tamanho relativo dessas moléculas lipídicas transportadas na corrente sanguínea. O estudo das dislipidemias será o contexto de uma próxima videoaula.